Audio Jungle. Audio Jungle. Grande noite para você que acompanha mais uma live do Vôlei Mania Suzano. É um prazer estar aqui novamente. Espero que todos estejam muito bem. E dando sequência à série Vôlei Mania Grandes Temas, na noite desta terça-feira, dia 8 de setembro, vamos falar sobre os desafios de manter um atleta de alto rendimento em forma durante o período da pandemia. E é com o oferecimento do Instituto Maurício de Souza, da São Miguel Saúde, do Hospital Santa Maria de Suzano, da Getex Brasil, das óticas Óculos Mania e demais empresas parceiras, que temos a honra de receber o preparador físico da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, o professor José Elias de Proença, o conhecido Zé Elias. Boa noite, Zé Elias. É um prazer recebê-lo aqui na rede do Vôlei Mania. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade de estar conversando com vocês. Espero que seja uma noite produtiva e eu estou à disposição para esse gostoso bate-papo. O bate-papo é gostoso, mas a situação que nós estamos vivendo é desafiadora, né, Marcelo? Com certeza, mas o bate-papo será muito interessante para quem está nos acompanhando. E lembrando que essa live também está sendo transmitida pela página da São Miguel Saúde. E em nome da Cris, do Ademar, que eu deixo os meus cumprimentos para todos da equipe da São Miguel Saúde. Bom, para quem já está perguntando, cadê o João Marcondes? O técnico do São Miguel Saúde Suzano chegará na reta final da live para fechar a nossa transmissão com chave de ouro. Vamos começar, Zé Elias? Quero começar falando um pouco da sua carreira, o que você já fez e onde já trabalhou, até chegar na comissão técnica de uma das seleções mais importantes do voleibol mundial. Por favor, Zé. Na realidade, eu vou falar o ano em que eu comecei. Espero que vocês não queiram descobrir qual é a minha idade, né? O meu primeiro convite foi pelo João Crisóstomo, uma pessoa querida aí do voleibol, né? E em 1975. Antes disso, eu já tinha feito... Depois disso, eu fiz alguns trabalhos junto ao Pinheiros de São Bernardo, que era bastante expoente na época. E em 1983 eu voltei a trabalhar com o João na extinta São Caetano, Pão de Açúcar, ou só Pão de Açúcar, que a gente passou pela FMU. Saindo dessa equipe, em 89, eu participei da Seleção Brasileira Masculina, que o Bebeto de Freitas era o técnico, e o Zé Roberto Guimarães era assistente técnico. Inclusive, eu fui para dessa seleção por indicação do Zé Roberto. Eu estou com essa seleção até o PAN de Havana, e eu segui depois do Beto com o Genildo Carvalho,
e o Josenil saiu, e o Zé entrou e assumiu para Barcelona, né, em 92. E, coincidentemente, nessa época, eu passei a trabalhar com o Banespa. O João vai se lembrar disso. Tivemos muitos confrontos aí, Suzano e Banespa. Legal, era uma rivalidade muito boa. 94, era bastante saudável, assim, né? Com o João, o Ricardo Navajas, né? Então, e hoje, um querido amigo, que até hoje a gente continua se relacionando, que é o Célio. O Célio que está no vôlei paralímpico, né? Isso. Já esteve conosco aqui numa live. Marcelo? Sim. E Zé Elias, pode falar. Em 94 eu voltei com o Bebeto, né? Daí, em 97, o Zé Roberto convidou para trabalhar com o feminino num clube, que era a Universidade de Guarulhos e junto com o Laboratório Zaché. Daí também se extinguiu essa equipe e nós voltamos junto para o extinto BCN e em 2003 nós assumimos a seleção e estamos até hoje. Essa é a história, Marcelo. Muito bacana, Zé. E Zé, eu imagino que até os amigos de casa que estão nos acompanhando, que no início do ano, você e o técnico Zé Roberto Guimarães, que já participou aqui de uma live com a gente, tinham todo um planejamento para a temporada, sobretudo visando os Jogos de Tóquio, que aconteceriam este ano e por conta do novo coronavírus, os Jogos foram adiados para 2021. Eu quero saber como o seu departamento recebeu o impacto da pandemia de uma hora para outra, onde obrigou a todos nós nos isolarmos aqui na chamada quarentena. Como foi para vocês lá no começo essa questão, Zé? Então, nós já tínhamos até iniciado os trabalhos, né? Você sabe que as 2 primeiras semanas de fevereiro eu estive em Istambul, que a Natália e a Gabizinha estavam jogando lá. Agora a Natália foi para a Rússia, acompanhando os trabalhos. Daí, na volta de lá, quando eu comecei a retomar algumas avaliações junto aos preparadores físicos dos clubes aqui no Brasil, para definir o planejamento, né, diante dos relatórios dos clubes e como a gente poderia participar, veio exatamente, me lembro claramente, eu faço aniversário 18 de março. Né? Começo de março já começou a história da contaminação. Quando eu estive em Istambul, já tinha saído a situação na China, com várias indicações, já estava pegando a Itália, e quase que eu não volto para o Brasil. E o Brasil só tomou medidas, né, precisas a partir de 3 de março. Me lembro claramente que a Unicamp fechou, algumas instituições fechadas, daí já bateu na minha cabeça. Essa história vai ser complicada. E realmente como foi? Não pudemos fazer a convocação, a Superliga não terminou, e a partir daí a gente começou a manter contato online com várias atletas. Essa é a história de como a pandemia nos pegou. Tá, Marcelo? Muito bem, muito bem. Aqui, Zé Elias, temos a presença ilustre do ex-atleta, acho que trabalhou com você, que é o Marcelo Negrão, participou de uma live com a gente, e diz aqui, Zé Elias, o melhor de todos. Então, quando eu fui para o Banespa, o Marcelo estava com 17 anos, né? E foi assim uma parceria muito bacana. Daí a gente continuou no trabalho, continuou com algumas presenças na seleção, e depois quando ele saiu do vôlei indoor, que ele foi para a areia, ainda nós fizemos trabalho juntos. Pelo fato de conhecer, né, potencial físico, potencial motor, né? Não é só aptidão física, é aptidão motora, né? O Marcelo, a gente voltou a trabalhar junto e ele dava demonstrações de uma inteligência em quadra fenomenal. Né? Algo para a gente resgatar, recuperar e mostrar para os atletas jovens aí. Obrigado, Marcelo. Com certeza. Obrigado, Xará, aí, pela audiência. Muito obrigado pela sua participação e a todos que estão nos acompanhando aqui nesta terça-feira. Zé, agora eu quero saber que desde quando você falou sobre o isolamento social começou, eu quero saber como está sendo diariamente o seu contato com as meninas da seleção e qual está sendo o seu principal desafio de manter as atletas em forma. Como o senhor passa as atividades para ela? Como está esse trabalho de vocês da comissão técnica? Por gentileza. No início, a gente começou a fazer contato com algumas atletas, né? E juntamente com isso, a gente estava definindo o protocolo
de retorno à atividade junto à seleção. Então, a primeira indicação era atividade para a saúde. E a atividade para a saúde passava muito pelos exercícios resistidos, né? Por algumas características que ela tinha. Então, tem atleta que ela tinha as bandas elásticas, todos os tipos em casa, chegava a compor algum halteres para o exercício resistido. E, junto com o Fábio Correia, que está no Sada Cruzeiro, nós começamos a fazer um perfil. Será que todas as atletas topam cuidar da saúde com as atividades rotineiras que são de saúde? Né? Então, muitas delas aceitaram. Né? E a maioria da seleção, eu digo que todos aceitaram. Algumas até começaram a buscar algo a mais. Então, a gente começou a definir protocolos. Né? Então, a gente tem essa aptidão física para performance física, que passa pela força, flexibilidade, muitos exercícios resistidos. A gente tem que ter aptidão motora para as especificidades da quadra. Então, a gente começou a elaborar, né, práticas tentando representar certos movimentos dentro da quadra e conforme os espaços que elas tinham. Intensificar na forma de circuito, circuito com pausa, circuito sem pausa, e ao mesmo tempo pedindo uma balança de bioimpedância para ver se estava escapando muito a composição corporal. Você sabe, né, Marcelo, que gordura, a presença de gordura é inimigo da velocidade. Não só da velocidade corporal, como a velocidade de entendimento do jogo. Né? Uhum. Então, a gente começou a avançar dentro dessas orientações. As que tinham, né, e daí eu tenho parcerias em vários lugares. Então, as atletas de Uberlândia, só para citar como exemplo, eu sou muito parceiro do pessoal lá, inclusive de um fisioterapeuta que presta serviço extra. E como ele trabalha com alguma orientação de controle mental, com o método Pilates, por exemplo, ele começou a empregar isso e me devolver na forma de relatórios. A maioria delas eram até ganhos, né, de aptidão física. Faltava aptidão motora. Foi quando a gente começou a recorrer a alguns aspectos do treino mental, até colocar algumas possibilidades de empregar mentalmente essa ação do jogo. Por exemplo, a gente teve a levantadora que colocou um colchão na parede e chutado no colchão e a bola voltava. Ela corrigia, né? E agora a barriga, barriga, a bola mais alta, né? Tá? E começou a usar muito essa sensação. A levantadora precisa disso, precisa disso, precisa disso. E ela começou a mentalizar a situação do jogo com um trabalho físico. Você sabe que há muita investigação sobre treino mental. Você ficar reproduzindo as ações do jogo. O Marcelo Negrão vai lembrar que algumas vezes a gente fez isso com ele. Mas o físico junto com o mental é que a gente tem maiores ganhos. E essa levantadora teve ganhos fenomenais. O que aconteceu? Quando o protocolo avançou de sair de atividade para a saúde, atividade moderada, atividade com especificidade, e voltar para o treinamento, agora a maioria delas já está em treinamento, todo esse trabalho físico-motor feito na quadra, ela voltou primeiro para o ambiente de quadra de areia, ela se sentiu perfeitamente bem. Ou seja, a gente conseguiu manter uma condição física, né, de suporte para evitar lesão e ter desempenho motor, como uma aptidão motora relacionada à parte específica do vôlei. Então, foi assim, criamos 3, 4 protocolos, enviamos os protocolos, esperava relatório e fomos monitorando dentro dessa orientação. Algumas tiveram até condições de criar ambiente especial e até ter contato com bola, porque a sensibilidade da bola é importantíssima. É importantíssima. Então, cada um teve uma história, mas todas retornaram bem para os treinamentos do clube. Nós tentamos, né, com o Zé, uma concentração, um retorno, algumas atividades este ano, mas o Zé, por segurança, decidiu realmente voltar para o clube, deixar força de expressão, né? Esperar a volta para o clube
para no ano que vem a gente continuar monitorando os clubes, né, continuar disponível nessa relação para no próximo ano, conforme a história da Superliga, das competições, nós avaliarmos as condições das atletas. Porque alguma sequela vai ter, Marcelo. Com Nós não certeza. vamos sair 100% ileso disso, tá? Infelizmente. E Zé, então não existe nenhuma data definida para as atletas se reencontrarem na seleção para fazer treino de bola, estar com vocês? Esse ano já era, vamos dizer assim? Este ano, já, assim, o que era um protocolo de retorno, né, que, assim, todo um protocolo, né, de passagem, né, de exames, de concentração, monitorar toda a situação, o departamento médico, fisioterápico, né, a comissão técnica toda atenta para isso, né. Houve uma decisão, mas depois tivemos que declinar essa decisão, né. E este ano, então, volta para o clube, nós estamos, né, em contato com técnicos, preparadores físicos, físicos do clube, né, para que elas voltem dentro da melhor condição possível. A gente não tem um grande número de casos que tiveram Covid, né, só os que saíram na imprensa realmente. Mas a gente sabe que precisa monitorar, porque o que antes se pensava que o coronavírus afetava só a parte pulmonar, hoje a gente sabe que afeta coração e afeta cérebro enquanto processamento de informação. E não sabe a que tempo que essa saúde volta. Então, assim, por exemplo, na população geral, a quantidade de miocardite presente em decorrência, como sequela, em decorrência do Covid, está sendo assim significativo. Então, a gente vai ter também que ficar atento. Então, o departamento médico, fisiológico da CBV está atento nesse sentido, e essa preocupação é passada para os clubes, que a gente vê que também tem um protocolo rigoroso no trabalho com as atletas. Compreendi. Então, Zé, então podemos dizer que nenhuma atleta apresentou sintomas mais sérios em relação ao Covid, pelo que vocês estão sabendo? Estão todas seguras, vamos dizer assim? Assim, o que a gente tem foi o que a mídia divulgou. Foi o caso da Drusila, até para citar nome, né? Ela mesmo, isso, ela se manteve em isolamento, mas sem necessidade de uma intervenção mais assim de guarda, de leito ou coisa assim. Em casa ela solucionou, mas ela tem que monitorar o aspecto fisiológico, né, dela, tem que monitorar o aspecto de processamento de informação, para ver a compreensão do jogo, tem que monitorar. Ela já está treinando com o Rio, né, e dentro de uma performance boa. Compreendi. E Zé, assim, por exemplo, nós estamos aqui falando via celular, via internet, acredito que na sua carreira você nunca tenha vivenciado ter que dar algum tipo de treinamento remotamente, né? Então eu quero saber, nessa esteira de pensamento, como foi acompanhar as atletas à distância e montar o planejamento e a importância da internet, da tecnologia, se foi um grande aliado para vocês, como foi essa questão da tecnologia? Um grande aliado e uma grande aprendizagem, né, Marcelo? Porque você sabe que com essa idade a minha mente é analógica, né? Então eu tive que torná-la digital, né? E até em HD, né? Mas na realidade eu já tinha tido alguma experiência, né? Porque o primeiro recurso que nós utilizamos, né, foi o Skype, né? E quando a Garay jogou, isso antes de 2012 até, acho que 2010, por aí, ela jogou no Japão. E a gente monitorava os treinos por webcam, né? Então, ligava a webcam, ela ficava fazendo, porque o que acontece? Tem alguns movimentos que, para controle, para padrão de desempenho, nós precisamos orientar, né? Então a gente usava o webcam. Depois, hoje, a coisa ficou mais fácil. E te digo assim, né, que está sendo uma tremenda aprendizagem, né? Então, ou WhatsApp, né, ou esse recurso. Na primeira vez que eu fiz uma live, eu estava tremendo. Hoje dá para perceber que eu estou à vontade, né, Marcelo? Tá tranquilo mesmo, tá então, muito legal. Assim, e com a saída também, a gente vai vendo recursos interessantíssimos. Então, por exemplo, monitoramento de treinamento, né? A gente vê no Brasil um VERT, que monitora salto, frequência de salto,
frequência de salto, quantas vezes o salto corre, densidade de salto, quantos saltos em 1 minuto, se ele ganha altura, se tem perda de altura, se relaciona com o tipo de jogada. Então, uma série de possibilidades. Quando eu estive na Turquia este ano, eu vi monitoramento de treinamento com um equipamento do Kinexon, né? Impressionante, é um GPS e que tudo você pode resgatar, recorrer. Você avalia até a aceleração, de deslocamento para ataque, aceleração do braço no ataque, né? Qual que é o percurso, como que acelera, tudo isso daí. E que dá muitas avaliações e possibilidades de você trabalhar com movimentos balísticos, né? Para melhorar essa aceleração. Então, existem muitos recursos. Felizmente, né? Hoje eu já estou mais digital do que analógico, mas aprendendo sempre. Com certeza a internet veio para ajudar bastante e acho que veio para ficar, né? No sentido de live, no sentido de o trabalho remoto, né? Até na sua área, que era totalmente presencial, acredito que teremos continuidade, né, Zé? Pelo jeito, né? Eu estou aprendendo a lidar até para alguns recursos de outras atletas que pedem ajuda da gente, que fez lesão de cruzado e está resgatando, né, a alimentação para voltar à atividade normal, e a gente vai aprendendo a lidar. Antes eu não tinha olhar, hoje já tem até orientação, olha, agora coloca o celular assim, vou ver a sua movimentação, agora coloca assim, faça esse movimento, aplique a força aqui, aplique a força ali. Claro que com isso, né, eu já sempre fui muito ativo, gosto muito de me explorar e adquirir consciência do corpo, explorar esse lado. Agora, mais do que nunca, eu tenho que sacar o que ocorre comigo para poder indicar o que está ocorrendo com as atletas e falar, olha, aplica a força ali que você vai ter uma melhoria ali, entendeu? Aplica a empurrada da mão, a força no chão, que você vai para uma melhor prancha, né? Agora estabilize a prancha colocando em tal situação. Então, eu tenho que praticar como autoconhecimento para, com isso, criar uma linguagem de comunicação. Então, tudo isso a gente tem que reprogramar, Marcelo. O tipo de comunicação. Então, não é a mesma comunicação que a gente está em casa. Não é a mesma comunicação de lá em Saquarema, ir para o estúdio de Pilates que a gente tem lá e dinamizar a atividade e falando para ela como que ela controla o movimento. Agora, eu tenho que me fazer entender por uma linguagem, evitar ser prolixo, não ficar dando muito comando e dentro da melhor e maior objetividade possível. Então, a internet trouxe isso e se veio para ficar, eu estou adquirindo um know-how interessante diante desses desafios. Muito legal, Zé. Zé, o Marcão, que é o supervisor e auxiliar técnico aqui da equipe Sub-21 do São Miguel Saúde Suzano, ele disse que já trabalhou com você, disse que você é um profissional exemplar e que fez cursos e aprendeu demais com você. O Marcelo Sack também, que é o professor nosso aqui do Projeto Social Vôlei Mania, disse que teve o prazer de ter trabalhado com você no Banespa, e o Zé Elias, sem dúvida nenhuma, é uma referência ao esporte. Mas assim eu tô ficando vermelho, ainda bem que eu deixei uma barbinha de pandemia aqui para Miguel, um abraço, Sack, um abraço, tá? Saudade de vocês, né? Eu continuo aqui na ativa. Vamos lá, vamos em frente. E é muito bom resgatar essas relações. Essa é outra vantagem desse aparato que nós estamos dando, Marcelo. Né? Recontatar os amigos e saber, né? Com certeza. Zé, e ainda por conta da pandemia, que é o assunto principal aqui da live, né? Como você avalia, assim, hoje, no dia 8 de setembro, a capacidade física das jogadoras que você teve contato, se algumas foram impactadas por conta da parada obrigatória das atividades, ou se elas vão conseguir manter o mesmo dinamismo, a mesma força física? Você acha que algumas delas perderam alguma capacidade técnica ou de força física? Eu vou até citar assim, um colega de trabalho, porque, né, a gente fica citando o nome de técnicos de clube, né, parece algumas orientações de preferência. Mas, por exemplo, eu tenho muito contato em Barueri, né? Continuo lá sendo parceiro do Zé em toda a orientação. Os preparadores físicos de lá, né, mostraram assim
uma motivação muito grande de ver o retorno dessas meninas. E mais do que isso, a vontade de retornar, né? Em clube, por exemplo, como meninas, algumas sentiram dores musculares, mas na terceira semana já estava resolvido, né? O contato assim com o pessoal de Uberlândia. Voltaram muito bem e a gente discutiu alguns protocolos de retorno e até alguns protocolos de ativação na quadra para ver como é que elas estavam respondendo do ponto de vista cardiorrespiratório. Então, tem alguns parâmetros que a gente utiliza, né, que vão dando referências. Elevar ao máximo a frequência cardíaca, por exemplo, e ver se ela recupera no primeiro limiar em 1 minuto. Né, para as pessoas que trabalham com isso, entendem o que eu estou falando, mas se tiver necessidade de mais dados também, a gente dá. E todas elas estão fazendo isso. Então, o que acontece? Pelo que eu sei, no contato desses clubes, contato com o pessoal de Osasco, através do Marcelo Vitorino, que é preparador físico de lá, ele dá referências claras, né, sobre o que está acontecendo. Ele faz muitos jogos de conteste de recuperação e pela reação, motivação dos ídolos que a gente tem possibilidade de entrar em contato, a gente vê e está com bastante otimismo de que o parâmetro, né, físico de saúde, né, que elas procuraram buscar durante a pandemia, está aparecendo nas especificidades agora e nos protocolos evolutivos de especificidade. Inclusive, esse quadro de recuperação cardiorrespiratória, né? Então, não ventilam tanto, ele fica... né, e recupera a frequência, sabe? Então, tem vários indicadores, assim, objetivos, mas indiretos, porque o melhor indicador seria colocar realmente numa espirometria direta ver o que está acontecendo. Mas através dessas referências práticas que a gente utiliza, a gente está bastante otimista de que elas vão progredir bem, né? E estão progredindo, tá, Marcelo? E é muito legal, né, Zé, essa sua troca de ideias com outros departamentos físicos dos clubes, né, para realmente o dia que elas retornarem na seleção, o grupo, o elenco se juntarem, né, você até as informações corretas, né, Zé? E aí, em cima disso, a próxima pergunta é que desde que cogitaram a volta de algumas modalidades ao redor do mundo, o que mais tem chamado a atenção, pelo menos nos noticiários, é a preocupação dos preparadores físicos em relação ao tempo de adaptação dos atletas durante os jogos, né? Então, uma coisa é ela treinar no clube, de repente, e a outra é ela treinar com outras atletas, num elenco fechado da seleção, né? E como está a seleção nesse sentido? Como o senhor vê essa questão de todas juntas de novo, por mais que elas já tenham iniciado os trabalhos diretamente nos seus clubes? Existe, assim, né, o que a gente chama de individualidade. Tanto tem a individualidade biológica, né, muito caracterizado hoje, a gente tem estudos genéticos, a individualidade motora, porque umas têm um tempo de reação mais rápido, outros têm um tempo de locomoção, né, de velocidade e agilidade, né, tudo isso caracteriza um suporte genético para que elas façam as ações. Isso já é uma diferença que a gente tem que trabalhar, porque a gente não tem um padrão físico que todas devem atingir. A gente tem as individualidades biológicas. Nessas individualidades, na que eu conheço, algumas delas, né, no parâmetro motor, a maneira que ela solicita o corpo, às vezes ela vai sobrecarga lombar. Então, eu sei que proteção pode ser dado, que trabalho pode ser dado. Outras, né, pela característica de crescimento, de ser muito longilínea, a gente sabe que ela exige do tendão. Então, a gente sabe característica de alongamento, o que fazer, e tudo isso permite discutir com os clubes. Felizmente, eu tenho uma relação ótima com todos, né? Todos emitem relatório quando eu assumo a seleção, assim como que eu dou devoluções do que eu saco e continuidade de trabalho para que possa dar seguimento. Agora, tem alguns parâmetros que, junto com o Fábio, o Guilherme e o Bach, que é do masculino, a gente discutiu para estabelecer esse protocolo, que a gente chama do tecido conectivo e da estrutura muscular. Hoje está muito em moda, né? Quem é da preparação física fala em fáscia, mas aquela parte
esbranquiçada do tendão, né? E isso daí estrutura muito o pé da pessoa. O Fábio Correia, por exemplo, passou a tomar muito cuidado com o pé, fazer muito trabalho com o pé, a relação tornozelo-pé, porque é uma extremidade muito exigida quando você retorna. Porque você vai fazer todo o deslocamento, e se ali não está muito trabalhado, você começa a desenvolver respostas inflamatórias faciais, né? Uma fascite plantar, ou um desconforto em tendão de joelho, tendão de calcâneo, tudo isso daí. Então, no protocolo, houve até uma indicação para esse trabalho. Trabalho estético, trabalho equilíbrio, trabalho nesse sentido. Agora, leve para a locomoção, né? Intensifique a locomoção, porque o caminhar vem antes do correr. O correr já é o saltar. Então, como que ele vai reagindo nesse sentido? O protocolo que a gente propôs para a CBV é de avaliar em que etapa que ele estaria desse protocolo. A etapa 1, ele não fez nada durante a pandemia, então vamos seguir desde o trabalho dos pés, trabalho de core, trabalho de ombro, para dar essa informação músculo aponeurótico, músculo tendíneo, e dando a informação nesse sentido para ela poder ir retornando. Então, daí até o protocolo que ele começa a correr. Se ele começa a correr, ele já começou a saltar, né? Se ele saiu do zero, ele vai levar umas 3 semanas para chegar nisso. Mas é um cuidado que a gente discutiu e que tem que ter. Tá, mas... Muito bacana. E Zé, em relação aos atletas de alto rendimento, né, elas estão acostumadas a gastar muita energia durante os jogos, treinamentos, e durante o período da pandemia, que algumas ficaram reclusas, ficaram confinadas, né, tiveram uma rotina diferente. E a intensidade e a carga dos treinamentos, obviamente, diminuíram, por mais que elas estejam voltando agora às ativas, né? Vocês tiveram dentro do protocolo algum trabalho voltado a minimizar os impactos? Assim, há uma orientação nutricional. Você sabe que com esse estudo genético, né, estudo dos genomas, né, e que é uma coisa que avançou bastante, né? Quem quiser avançar um pouquinho é o David Epstein, que mais desenvolveu nesse sentido com a aplicação no esporte, é a genética, serviço dos esportes, né, vai mostrando tudo isso. E uma das características passa em como você assimila nutrientes. E os tipos de nutrientes que você deve colocar no organismo, quantidades desses nutrientes, frequência desses nutrientes. Você sabe que antes da pandemia já tinha atleta que andava com sua balancinha para tentar fazer isso dentro da maior orientação possível. E elas tiveram uma mudança corporal e mudança de performance até com quadros anti-inflamatórios importantes, né? Então, a ciência avança bastante nesse sentido. A gente procura trabalhar com essa consciência com os atletas. Não é só a consciência de superar a carga, da realização do movimento, mas a consciência de aplicar força. Não é só a consciência dos nutrientes básicos, é proteína, é carboidrato, é vitaminas, isso aí, mas que características individuais você tem que deve ser atendida, né? Isso é feito. E a gente conta com nutricionistas, pesquisadores muito avançados. Tanto assim, o serviço de nutrição da CBV, e as que às vezes estão fora da seleção busca esse serviço, né, com um nutricionista que atende muito nesse sentido. E junto com isso, a consciência também, porque nós estamos trabalhando com o feminino, da ginecologia da mulher atleta, né? E nós contamos com esse serviço. A doutora que nos acompanha, a doutora Tatiana Parmegiano, e ela é assim, cientista de atualização de dia a dia. Então a gente fala, tal contenção, o que significa, né? Menstruou, mas tem vazamento, está com escape, isso pode levar até uma anemia, como agir nessa conduta. Toda essa orientação a gente vai passando para o atleta. Então, a questão não é só assim, a mudança da composição corporal ou a mudança física que ela tem, mas é exatamente o conceito dela enquanto pessoa. E a gente conseguiu, com o Zé Roberto, uma parceria muito grande. Quando ele falou, vamos trabalhar com o feminino, ele já tinha a cabeça voltada para isso aí. Vamos ser globalista. Daí a gente encontrou ginecologista voltado para isso, né? Serviço ginecológico voltado para isso, serviço ortopédico voltado para isso, né? Serviço
de controle motor voltado para isso, tudo de movimento. E tivemos também, né, a felicidade de contar com a consciência da atleta. Ela avança em consciência na compreensão disso e passa a fazer disso um estilo de vida. Né? Muito legal. E isso refletindo na qualidade de vida dela. Né? A escape, claro que é. Né? Assim, há desvio? Mas há possibilidade sempre da retomada. E sempre elas mostram, né? Quando há desvio, a possibilidade de uma retomada. Só assim nós conseguimos performance. Só assim a gente consegue ir para um alto nível. Muito bem. Ainda sobre essa pergunta em relação à nutrição, a Francine Machado, que está acompanhando a live com a gente, ela pergunta em relação ao cuidado da alimentação das atletas, se é você que faz essa supervisão, junto com o departamento de nutricionista, e quem acompanha as meninas durante o período da quarentena, no sentido de nutrição, por gentileza. Isso daí, né, ficou uma indicação do Zé. Zé, você é a parte física, então você vai ser a pessoa de convergência, né, e de relação global. Então, com a ginecologia, eu mantenho contato, né, com o físico, né, mas o Zé está atento, está o tempo todo ali. Então, é um trabalho interrelacionado. Então, o que acontece? Nas viagens, a nutricionista não viaja. Então, se nós estamos indo para o Japão, e como a gente já fez várias viagens, a gente conhece a característica do Japão, ela fala assim, olha, é interessante suplementar dentro dessa característica. Então, leve, avalie se esses nutrientes estão presentes. Se não estão, pense nesse sentido, tá certo? Então, tudo isso é discutido, né? Tanto que, curiosamente, né, um dos indicadores que a gente teve é assim, a ingestão de frutas. E uma das nutricionistas pesquisadoras, ela falou assim, olha, existem, né, alimentos que são anti-estresse e anti-fadiga. Frutas vermelhas, por exemplo, passa por isso. E nós viajamos para a Suíça, né, para o Master Rally Cup, né, lá em Montreux, e encontramos esse suco e lendo com essas propriedades. Fotografamos o rótulo, mandamos para ela muito bem coloca esse suco nas refeições, né? Então, hoje, o que você pergunta, né? A vantagem dessa comunicação imediata que a gente tem, né, por WhatsApp, por todos esses caminhos, permite a gente seguir uma orientação à distância. Mas a gente tem, cada uma das atletas tem a nutricionista de orientação e na seleção a gente tem o serviço de nutrição também. Muito legal. Quero te mandar um abraço. Questão, mas foi nisso. Não, mas era basicamente isso mesmo, certinho, Zé. Eu quero aqui cumprimentar, mandar um abraço para a nossa audiência rotativa. O Marco Ripper Vôlei disse que chegou correndo no treino para assistir a live. O Marcos, ele ia até 8h15, a gente vai manter contato. Obrigado, Marcos. Ele estava O Amaury Souza, que é o diretor executivo do Instituto Maurício de Souza, também está nos acompanhando. Boa noite, Amaury. Muito obrigado pela audiência. O Guilherme Henrique Moraes, o Yukiko Takimoto, que está sempre com a gente, o Thales Linares. E Zé, o Marcão, tem mais uma pergunta para você, sobre a sua experiência ao longo dos anos, se você consegue fazer uma síntese em comparação às gerações antigas com as atuais e futuras, falando fisicamente e tecnicamente. Por favor, a pergunta do Marcão. Eu vou ilustrar isso com fatos curiosos, né? A gente teve um contratempo e vivemos um luto, né? E talvez isso tenha... Quem mais foi pego por isso, talvez, não sei se na live anterior ele fez referência ao Zé Roberto, que foi a história de 2004. Daí, nós sentimos, né, que o potencial assim, do desenvolvimento da potência física, né, dessa necessidade balístico, né, mas dando suporte de força, a gente estava em defasagem. Né, e 2004 penalizou muita gente. Em 2005 nós já entramos com esse trabalho. Né? Mas o que acontecia? Tentamos entrar com esse trabalho para a geração anterior a 2004. E como era um trabalho de carga, muitas delas falavam, eu não, vou ficar com o ombro desse tamanho, daí como é que eu vou botar a camisetinha, né? Só para ilustrar, dizendo assim que são referências concretas, e o Zé também conta muito essa história. Quando entramos em 2005, né, e mostramos a necessidade de trabalhar assim, e que não era um trabalho de hipertrofia, mas de força sim,
mas que a gente teria, em consequência, definições musculares, corporais, né, em função desse trabalho, que a gente iria associar muito isso na academia e aplicação imediata na quadra. Então, isso não iria dar hipertrofia. Todo mundo aceitou e foi feito o trabalho do ciclo para 2008. E a gente colheu os frutos em 2008. E claro que o ganho daquela equipe, como a equipe chegou em 2008, muda um pouquinho o paradigma da preparação física. Hoje, há uma mudança nesse sentido. Todas elas sabem o que é ganho de força, todas elas sabem o que é ganho de movimento balístico, todas elas sabem o que é ganho funcional, rotacional do movimento, fazer o que a gente chama de landmine, ou usar novos implementos como kettlebell ou clubbell, e todas elas têm consciência, e a geração que está vindo gosta disso. Gosta disso. Então, realmente, assim, entre o que a gente enfrentou para 2004, o que a gente conseguiu estabelecer para 2008 e a sequência disso, realmente há uma mudança de aceitação do trabalho. Né? Muito e bem. digo isso geral, é ganho geral. Foi o Marcos que perguntou? Esse Marcão, da nossa comissão aqui, técnica. Tá, o Marcos aí. Sei que fosse o Marcos Rippel. Legal. Tudo bem, Marcelo, em frente. Eu quero também mandar um abraço para o fisioterapeuta João Henrique, que está na audiência. Muito obrigado pela participação. E Zé, e quem assiste aos jogos da seleção, da Superliga Feminina de Vôlei, está acostumado a ver grandes jogadas, disputados ralis e disposição das jogadoras, mas o que os torcedores, que de repente não acompanham o dia a dia das atletas, não sabem que elas trabalham duro, né? Para estarem no auge da forma física e para não se desgastarem com facilidade nas partidas. Que às vezes tem partida que dura 2 horas ou um pouco mais, né? Sim. Então, Zé, eu quero saber o quão determinante é uma boa preparação física para que a vitória, de fato, aconteça dentro de quadra. Por favor. A gente fala assim, quando fala preparação física, a gente cai muito no campo fisiológico, né? Mas a gente tem que também considerar toda a possibilidade das intervenções utilizadas para eles ganharem controle, administração, né, mental, né, e tomar decisões corretas. Isso dá economia de energia, né? Então, porque isso é o conceito de habilidade. O que é uma habilidade motora bem executada? É aquela, né, que você tem todos os padrões da performance naquele momento com economia de energia. Então, a preparação física, às vezes, ela se prolonga no jogo porque a atleta consegue administrar mentalmente isso. E o administrar mentalmente é administrar com antecipação, né, com clareza do jogo, com reconhecimento do jogo, com inteligência, que isso é cognição. E, ao mesmo tempo, ser resiliente. Né? A resiliência é a adaptação emocional. Por exemplo, numa falha do árbitro, algumas se desequilibram. Ela entender a falha, não se desgastar, que é desgaste energético. Então, tudo isso mina a energia e faz com que ela não aguente um jogo que bateu 25-23, 28-26, né? Essas orientações. Muito bem. E Zé Elias, amigos de casa, também outra questão super importante para abordar igual o senhor falou agora há pouco, né? Enquanto algumas atletas dispõem de uma boa estrutura, com academia, esteira, até bicicleta ergométrica dentro de casa, outros atletas se veem num espaço pequeno, onde qualquer tipo de exercício físico passa a ser uma adversidade, né? Eu quero saber como as atletas da seleção e vocês monitoraram isso para equilibrarem as jogadoras da seleção nesse aspecto. De repente, quem tem um pouco mais de recurso, quem não tem. Aconteceu esse cenário na seleção? Então, isso passa, né, pela compreensão que nós temos que ter de compreensão de habilidade. A gente precisa saber quais são as habilidades físicas exigidas no voleibol. Então, antes, todo mundo queria fazer corrida longa, ou tiro de 50 metros. Né? Em qual situação a gente tem tiro de 50 metros no voleibol? Né? Então, a gente precisa administrar a energia em ações rápidas e curtas. Só para você ter uma ideia, né, durante a pandemia,
uma das atletas afastou os móveis e ela fez as ações específicas, por exemplo, de avanço e reco, né? Então ela tinha que incrementar a velocidade disso em 30 segundos. De queimar o bloqueio, uma remada sair para o lado, queimar o bloqueio, uma remada sair para o outro lado. Então ela fez ações nesse sentido. Sobrou uma bola na defesa, fazer a ação de infiltrar no levantamento e voltar para a posição da função dela na quadra. Então nós criamos 8 situações dessa, né, amor? Uhum. Então, que pode ser feito. Então, o que acontece? Eu preciso das ações globais e da classificação de habilidade. Entra deslocamento, são deslocamentos curtos. Entram ações combinadas com deslocamento, como salto e mesmo ir para o chão, né? Colocar isso associa deslocamento, e às vezes no espaço de 2 por 1, você consegue fazer isso. Daí a disciplina e a compreensão de quem está fazendo. Nós precisamos conhecer, né, habilidades, ver que tipos de habilidades estão presentes na quadra, conhecer coordenações, quais são as coordenações ativas naquele movimento, conhecer a exigência do ambiente, se ela é mais perceptomotora ou mais de controle de movimento, e ir montando essas ações. E essas ações eu posso montar num espaço não muito grande. Então, é possível. Uhum. Só que isso é uma mudança de paradigma na preparação física também. A gente usa muito como suporte os movimentos resistidos, né? Uhum. Agora, a gente precisa usar como suporte o conhecimento de habilidade também, né? Então, a gente chama de habilidade discreta, que é a habilidade de saltar, ou a habilidade de saltar e lançar. Então, procurar fazer isso, né, com alguns implementos que possibilite, né? Antes era condenado o elástico pela resistência e não tirar, ela resistir e não dar o balístico, mas é um ganho que você tem, né? Então, Uhum. tudo isso, o conhecimento disso, permite você elaborar intervenções mesmo para espaço limitado. Eu não tenho clava, não tenho kettlebell, né? A gente já usou garrafa PET cheio de água e fazer um levantamento de terra com garrafa PET cheio de água. Então, assim, hoje, sabendo do objetivo, a gente cria o método. Conhecendo vários métodos, a gente tem os caminhos, Marcelo. Eu sei que é desafiador. Sim. E Zé, eu queria ter uma dica, de repente, para um atleta aspirante que está começando, se existe, com a limitação de equipamentos e aparelhos, se tem algum treinamento principal que você poderia passar para essas pessoas que estão, de repente, querendo se exercitar, não tem uma dificuldade, e são atletas, porém, não de alto rendimento, né? Estão iniciando na carreira. Existe um treinamento principal? Então, você sabe que a gente vem debatendo muito isso nos cursos da CONAT, né? Que são os cursos da CBV. E compatibilizando com a idade ou compatibilizando com a etapa inicial. Então, às vezes, a gente fala a parte física e coloca um padrão básico de exercícios resistidos. Mas eu não tenho isso daí, sabe? Daí eu posso fazer um elástico, mas não é um elástico colocado no chão, por exemplo. Eu tento elevar 50 centímetros desse elástico do chão. Eu consigo passar por baixo dele. Esse ato do rastejar já é uma ação de força de muito ganho. Então a gente chama assim, esse atleta, que ele se forme em habilidade primeiro. Que ele abaixe para 35 centímetros, por exemplo, tenha 2 elásticos. Elástico que a gente coloca na calça para não cair, né? Então coloca o elástico. Ele coloca de 35 centímetros para ele passar por cima e o outro de 50 centímetros para ele passar por baixo. Tá certo? Faz isso de ida e volta. A quadrupedia dá muita estrutura de tronco, de ombro, né? O salto. Só que estou falando do salto no ambiente estável. Os elásticos estão lá fixos. Agora, por exemplo, ele consegue bater a bola no chão. Tem uma descarga de força ideal. E quando a bola está no momento ótimo, e fazer com que coincida esse momento da bola em cima do elástico. Saltar e pegar essa bola saltando o elástico. Entendeu? Então ele está fazendo, além do físico, o percepto motor. E aí por aí a gente vai construindo. Eu poderia ficar horas falando disso aqui,
dando indicadores dessa natureza. Com o João Crisóstomo, logo que a gente começou, a gente fazia quadrado de 2x2 com elástico, amarrado num cone. Então ele tinha que saltar por cima do primeiro elástico, ir até o meio da quadra e passar por baixo do elástico da esquerda, voltar saltando por cima, ir até o meio da quadra, né? Saltar o elástico da frente e voltar por baixo dele. Então ele fazia no quadrado uma ação dinâmica e de muita solicitação cardiorrespiratória. Daí eu trabalhava com recuperação, atingindo aquele limiar para sair outra vez. Ele consegue repetir essas passagens 2 vezes e a frequência não sobe, 3 vezes, então ele vai melhorando força de apoio, força de agilidade, né, de reatividade e ao mesmo tempo estimulando o cardiorrespiratório. Então, são muitas ações dessa natureza. Realmente existem muitas alternativas. Sim. 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 Inclusive então, o nosso... esse conhecimento da habilidade, sim. Uhum. Pode falar? Não pode continuar? Sim, Marcelo. Vamos lá. Não, então, é inclusive... que eu estou colocando. Uhum. Vamos em frente. Vamos lá. Então, eu queria até parabenizar o nosso professor Marcelo Sá, que também atua como auxiliar técnico na equipe Sub-21 do São Miguel Santo Suzano. A gente aqui, Zé, tem um projeto social que assiste algumas crianças, centenas de crianças de Suzano, e ele, inclusive, vem diariamente passando vídeos com alternativas de treino em casa, em espaço reduzido, para a iniciação da criança no esporte, o que é muito interessante. Agradeço aqui o Marcelo Sá, parabéns pelo trabalho. Vamos seguir em frente. Inclusive, nessa linha também, Zé, a Yukiko Takemoto, ela disse que se o senhor tem alguma dica para os meninos do Sub-21, que jogam com a gente aqui, se o senhor recomenda algum suplemento ideal para a idade e para a posição de cada atleta. Existe isso, Zé? Olha, suplemento, ele deve ser colocado, se necessário, isso em discussão com a nutricionista. Então, por exemplo, eu sinto que está faltando potência para aquela atleta e ela não resiste à potência. Então eu converso com a nutricionista, daí ela fala assim, será que creatina ajuda? Será que tal coisa ajuda? Não é será que ajuda? Ela sabe que sim. Porque eu preciso ter uma avaliação dessa atleta. E a avaliação vai passar, né? Vai passar por um inventário nutricional. Será que ela coloca esses elementos no dia a dia nutricional dela? Passa por exame de sangue. Hoje é bastante comum fazer exame de sangue, inclusive contando os minerais, né? Contando ferro, contando magnésio, né? Porque às vezes a gente fala assim, suplemento, mas eu coloco assim, whey protein para todo mundo. Mas será que está precisando de whey protein? Se eu sobrecarrego com proteína e ela tem em excesso, eu dou sobrecarga renal. Isso eu estou falando do conhecimento e de explicações das nutricionistas, porque eu não sou nutricionista, eu interajo com essa forma de questionar para poder orientar o meu trabalho, para que possa ter orientações para o meu trabalho. Mas, na realidade, existem questões que há necessidade de suplementar, só que não existe um suplemento único. Hoje eu vejo até como modismo, né, no contato do mercado do fitness, muita gente falando, vou fazer um pré-treino, que chacoalha uma garrafinha e toma aquilo de lá. Falei, mas de onde você tirou esse pré-treino? Não, eu conversei com o vendedor e ele disse que é bom. Não é esse o caminho. E porque tudo isso, né, ele vai sobrecarregar fígado ou o rim vai ter que segurar isso daí. E é interessante, às vezes a gente está suplementando e pode até estar sobrecarregando o organismo. Por isso que eu trabalho com nutricionista, onde todas as avaliações são colocadas na mesa, a gente conversa sobre isso, passa a ser muito importante. Muito bem. Zé, daqui a pouco o João vai entrar, já está aqui no aguardo já para entrar na live. Só mais 2 perguntinhas antes da participação do João Marcondes. Zé, muito se fala da questão da imunidade da população no geral, né? Para poder evitar a contaminação e a disseminação do Covid-19. E como que é essa realidade da imunidade para um atleta de alto rendimento? Por gentileza, Zé. Então, tem o que a gente coloca os parâmetros de saúde. Então, hoje, né, a imunidade, às vezes, está relacionado com o suporte que você dá até para neurotransmissores centrais, né? Então, assim, todas as minas, né?
adrenalina, dopamina, serotonina, né? E principalmente para o organismo da mulher, se ela está no ciclo menstrual e se ela tem TPM, ela necessita muito da serotonina. Agora, você sabe, dentro da literatura que a gente tem pesquisado, que o melhor trabalho para desenvolver a imunidade é o trabalho cardiorrespiratório com suporte aeróbio entre primeiro e segundo limiar, né? Por isso que a indicação mundial é que você faça, né, 30 minutos de atividade com pelo menos 20 minutos de intensidade, né? Então, o que acontece? Fala assim, mas você vai levar para correr, você vai levar para bicicleta? Se há uma defasagem disso, há uma necessidade da gente colocar. O trabalho que o Zé faz na quadra, por exemplo, é dinâmico o tempo todo. Em monitoramento cardíaco das atletas, isso é atingindo o tempo todo. Então, elas têm um suporte físico pelo próprio trabalho físico técnico. Muito bem. Agora, a última antes do João entrar, Zé, só quero que você me responda. Entendeu? Então, há necessidade. Né? Vamos lá. Não, só saber se vocês da comissão técnica da seleção, se vocês estipulam um período de tempo para que os atletas possam, de fato, atingir o nível físico ideal e performático, sobretudo visando os Jogos de Tóquio 2021. O senhor falou que elas vão retomar as atividades só no que vem com a seleção. Então, de repente, qual o período que vocês julgam que é pertinente para atingir o nível físico e performático das atletas? Então, tem alguns parâmetros que a gente já tem fisiologicamente, que a gente começou a fazer essa avaliação fisiológica cardiorrespiratória com medição mais direta, exatamente antes dos anos 80. 89, por exemplo, o INCOR já estava com um protocolo bem definido, né? E quando a gente foi para o FINASA com o Zé Roberto, nós encontramos um nível de consumo de oxigênio ótimo para suportar a condição do jogo. Então, para o feminino sub-19, 41 mililitros. O excelente, que a gente não precisava nem se preocupar, 48 mililitros por quilograma peso corporal. Isso tudo hoje a gente discute com o fisiologista, um core que chama Milton Nunes, e que está publicando vários artigos. Então, quando vai para Saquarema, essa avaliação é feita. Outro parâmetro que a gente busca é de composição corporal, é de somatória de dobras, para quem conhece, dentro do protocolo de Pollack. Se ela ultrapassa 80, a gente já bate com a nutrição e bate com atividade, ou na quadra, o Zé roda mais, com o Paulo Coco, né? Ou a gente roda para que ela aumente a queima e procure estabilizar, mantendo a massa magra predominante. Porque a massa magra é indicador de potência e velocidade. Isso é fisiológico, né? Então, assim, ganho de peso, principalmente assim, a gente tem atleta que pesa pouco, mas a predominância de massa gorda é elevada. Então, com isso, a gente tem que fazer um trabalho, sim, daí, uma nutricionista. É questão de assimilação proteica, é questão de colocar o quê? Né? Quais suplementos pode colocar para a gente desenvolver isso como suporte? Então, e a gente tem parâmetros claros. Né? Como a gente tem parâmetros, isso adquirido em 2005, de quanto ela aguenta de força de agachamento, qual o nível que a gente precisa atingir. Então, ela precisa agachar 70 graus com a coxa paralela ao solo, né? Isso é um parâmetro, né, que a gente indica. Agora, claro que depende da evolução, né, de 125 quilos, né? Ou seja, a barra mais cerca de 50 quilos de cada lado, né? Se é a barra de 25, isso daí. E se ela consegue sair. Só que daí, às vezes, ela consegue suportar essa carga, mas quando ela desce, ela não consegue voltar. Daí entra ajuda nossa, ou entra ajuda de uma bola, que ela dá um toque na bola e reage para subir. Então, ela usa o que a gente chama de excêntrico, concêntrico, e a gente vai fazendo os arranjos conforme a condição que ela se apresenta, né? Agora, se é 125 quilos, e ela chega conseguindo fazer isso com 70 quilos, se ela vai para 105 quilos, ela evoluiu 50%. Isso é um ganho muito grande. A gente não precisa atingir, né, os 125, mas sim olhar o parâmetro de como ela se encontra no momento e como ela evolui. Então, como a gente tem parâmetro, né, de agachamento, até de arranco, arremesso, que são movimentos de LPO, né, hoje,
com a barra, né? Até o supino a gente não usa muito, está usando o dumbbell, mas sabe quanto é o suporte em cada lado, né? Então, assim, com a experiência, com a evolução, a gente tem esses parâmetros já adquiridos por certos momentos do felino, ver como ela se apresenta e qual é a intercorrência que ela pode estar tendo para não conseguir isso. É médico fisioterápico? Vamos ver. É de suporte de assimilação nutricional? Vamos ver com a nutricionista. Tem alguma intercorrência de ordem ginecológica? Vamos ver com o ginecologista. Né? Então, toda essa orientação a gente deve se cercar. Né? Agora, Deus fala assim, mas uma equipe, né, o SAC aí está com um grupo feminino que não tem médico ginecologista. O que ele faz? Faz um calendário menstrual e já vai orientando a menina. A menstruação é um indicador de atividade física dela. E quanto tempo, se é regular, se é irregular, se tem escape. Isso, às vezes, já dá parâmetro do escape dela estar com intercorrência de perda sanguínea, perda de ferro, perda de hemoglobina, perda de resistência. Né? Quer dizer, tudo isso, claro que é fácil para eu falar, eu estou transitando desde 1974 nessa área. Né? Então, é a soma de experiência. Mas a experiência com conhecimento e buscando, as pessoas que têm curiosidade, né, busquem se relacionar com pessoas experientes, ver que suporte que pode ter. A gente precisa cercar ao máximo a saúde do atleta, para que ela possa agir com a inteligência que é o potencial dela e poder responder bem a ação do jogo. É isso aí, muito Complexo, esclarecedor. Não, é complexo, porém é muito esclarecedor para a gente aqui que é leigo no assunto. Tá uma verdadeira aula, viu, Zé? Muito bacana. Bom, vou chamar agora vou chamar o João Marcondes aqui para participar da nossa live, para abrilhantar ainda mais esse Vôlei Mania Grandes Temas. Deixa eu pôr ele aqui. Boa noite, João Marcondes. Como você está nesta terça-feira, dia 8 de setembro? Eu estou impressionado. Eu entrei na live, para baixar o nível dela. Eu entrei. Olha, o mestre Zé Elias é doutor em psicologia escolar, certo? E desenvolvimento humano, né? Pela USP. Isso significa que você e o Crisóstomo estavam ali, né? Porque o João Crisóstomo e o USP sempre juntos. Né? Sempre juntos. E olha, eu fiquei impressionado pelo seguinte, Zé, eu participei, nós temos quase a mesma idade, né, Zé? Você falou de 1974 aí. Eu tive a honra de participar daquele laboratório de aptidão física do Celafix de São Caetano, do Victor Matsuda. E, no entanto, Marcelo, não aprendi nada. Não aprendi nada. Literalmente, eu morava dentro do laboratório e não aprendi nada. Por isso que essa live, Grandes Temas, me favoreceu, porque eu não precisei ficar aqui debatendo. Senão eu teria que fazer uma colinha do tamanho do bonde. Mas antes de mais nada, eu queria te agradecer muito de você ter aceitado. É impressionante, sabe? Você já é um convidado nosso aqui, que nós temos uma associação de professores de educação física. De repente, para você dar no término da pandemia, em 2021, quando você retornar como campeão olímpico, né, que eu aposto aí, né? Opa! Quem sabe você vem para cá para a gente dar continuidade nisso. Você falou um tema muito interessante, que é a preocupação do trabalho com os pés, né? E aqui entrou até um fisioterapeuta formado naqueles cursos de podoposturologia, que é a respeito de palmilhas funcionais para aumentar o rendimento, e ele está até assistindo a nossa live, ele até adorou, porque deu até a possibilidade, ele se chama João Henrique, ele se formou e se especializou nisso. Quando você falou, ele deu a oportunidade dele fazer o comercial dele, né, Zé?
E eu não poderia deixar de fazer o teu comercial. Perfeito. Porque hoje você tem o Dois Opa. Andares com a Ana Moser, não é isso? O que vocês fazem lá, Zé? Exatamente. Então, na realidade, a gente coloca, né, Dois Andares muito em cima da história da Ana. Até vou fazer uma denúncia aqui. Quando a gente levou o colchão para o voleibol, o João ia lá para roubar, mandava o Cristal ir lá para... Só de vez em quando, foi Zé. exatamente... Você sabe que nós chegamos assim para, né, sacudir, né? Acabar com o fair play. Nós chegamos para acabar com o fair play. Então, daí com a Ana, ela estava condenada em 94. Né? E daí a gente conversou e passamos a recorrer a outros métodos. Por isso que tem uma frase que está correndo aí, né, que eu usurpei do Craig Limbenson, que é assim: não seja escravo de um método. O método tem que servir a seus propósitos, né? Então, na época, a Ana, ela não podia ter impacto. Então, a gente fez o colchão de espuma e começou a desenvolver todas as habilidades dela no colchão de espuma. Ainda não tínhamos para esse trabalho de pé, porque o trabalho de pilates, por exemplo, com a barra, para o colega fisioterapeuta aí, que está calcado na reflexologia, né? E daí na reflexopulsorologia, ponta, meio, calcanhar, é exatamente para acordar, né, os meridianos, acordar os canais energéticos. O que o Marcelo perguntou sobre energia e nutrição até passa por aí. Então, com a Ana, a gente criou todo um protocolo. Não tinha o Pilates na época. Então, a gente usava o skate. Não tinha essa parafernália de cinto de tração, com a banda elástica. Então, te criou o treino dela. E ela foi até 99, quer dizer, participou de Atlanta. Foi importantíssimo ela ter participado de Atlanta. Ela colocou o dedo em riste das cubanas, né? Naquele encontro debaixo da rede, cubano e brasileiro. Daí ela foi até 99, estava até se preparando para Sydney. Mas daí começou a sobrecarregar muito o organismo dela por causa desses suplementos que o Marcelo perguntou, e que o organismo dela, chega uma hora que o organismo paga o preço. Começou a pagar o preço, ela deixou de fazer isso. Daí, a grande questão em 99, ela falou: Zé, será que a gente consegue levar isso para a qualidade de vida e tornar as pessoas mais eficientes em se movimentar e não gastar tanta energia, a qualidade de vida passar, né, pela forma dela administrar a atividade física e pela forma dela controlar e aprender movimento? Falei: sim, Ana. Isso ficou em 99, o que nasceu foi o Instituto Esporte e Educação, e a coisa só concretizou em 2015, porque surgiu um espaço. Daí falou: chegou a hora, vamos estar juntos, levar isso para a qualidade de vida, né, melhorar a eficiência de movimento das pessoas, vamos levar isso para esse espaço. Daí ficamos debatendo, né, a questão do nome, Dois Andares, né, até que surgiu Dois Andares. Dois Andares, na realidade, significa o andar do atleta, né, olhado pelo padrão do andar que o orientador tem. Então, são dois andares. Porque, às vezes, o meu padrão de andar não bate com o padrão do atleta. Mas o padrão do atleta está sendo beneficioso para a performance, da eficiência de movimento, né? Se não dá, eu posso ajustar um padrão, reorientar, ensinar, controle, toda essa orientação para que ele melhore. Então, é nesse sentido que foi colocado. E esse espaço se tornou realidade. Hoje a gente tem grupos de estudos, tem possibilidades de aperfeiçoamentos, né? A gente está definindo a metodologia desse trabalho, que passa por várias orientações, para caracterizar como uma possibilidade aplicada à sociedade. Né? Então, tudo isso é presente, esse espaço chama Dois Andares e está a serviço da população de uma maneira geral. Essa é a ideia, depois, Marcelo, vou pedir para o Zé depois deixar com você o telefone, porque pode ter pessoas interessadas, né, que precisam fazer. Eu, por exemplo, sou um que precisaria, porque até subir na moto, para mim, é a maior dificuldade. Eu não abro a perna, aquelas coisas, né, Zé? Aquelas coisas de sedentário. É uma vergonha falar isso.
Então, o objetivo é de falar saia do sedentarismo, mas saia com consciência. Com consciência. Marcelo, você sabe que eu tenho uma historinha com o Zé aí, que é a seguinte, né? Fora a nossa rivalidade de quadra, né, Zé? Nós tínhamos... Ele quebrou meu dedo, Marcelo. Nós tínhamos uma historinha que eu fui dar um curso aí, eu estava cheio de dúvidas, né? Até da própria capacidade, para poder dar um curso aí na América do Sul, aqui, em alguns países, curso de atualização. E eu fui bater um papo com o Zé a respeito do feminino, né? E o Zé tinha me falado exatamente o que ele estava passando aí. Foi logo depois de... você já estava desenvolvendo aquele trabalho, onde vocês tinham que tentar fazer com que o vôlei feminino do país chegasse a um percentual, eu não me lembro direito, talvez eu fale bobagem, mas possivelmente a 70% da capacidade de força do masculino, né? Eu não sei se era isso mesmo, Exato. o parâmetro ou não, Exato. né? Era isso mesmo. Exato. E Exato. eu fui levar isso daí para alguns países aí, como o Chile, a própria Argentina, Zé. E eu acho que eu fiz errado, porque eles começaram, eu acho, a te seguir. É que na época não tinha muito rede social. Agora, cuidado que tá todo mundo de olho em você, viu? Você não tenha dúvida. A gente usou um parâmetro do FLEC, né? Que ele já tinha alguma relação com pequenos grupos musculares, certas regiões do corpo. E a mulher poderia atingir até 80% de força, né? E um dos parâmetros que a gente usava era o supino. E a gente teve menina que atingiu 90%. A gente usou como parâmetros o axé, por exemplo. Jogou com o João. Puxou muito a orelha do axé, João? Muito. Né? Fraco ele, né? Fraco. Então, e ela atingiu 90% do axé, né, amor? E assim, ela superou 80 quilos, para o feminino, superar 80 quilos no supino, né? Só que a gente, no feminino, a gente não toca a barra no peito. A gente usa o cotovelo até a linha posterior. Por causa da situação do ombro dela, se ela toca, ela mastiga um pouquinho o supraespinhoso, né, que é o músculo, daí se ela vai para o ataque, pode causar uma lesão. Ela pode criar tendência. Mas ela atingiu essa marca. E atingindo esses parâmetros que a gente buscou em estudo científico. Né? E olha, uma coisa que você falou aí, muito propícia e muito difícil de se trabalhar com a base hoje em dia, é exatamente uma coisa, eu acho que por questão até, eu não sei, tá, Zé? Eu vou agora dar uma ferroada aí no brasileiro. Mas por questão de etnia, o treinamento físico, o tático, o técnico, tem que estar sempre aliado a um bom treinamento mental. E hoje em dia, infelizmente, o brasileiro, ele não leva o setor de concentração, o setor mental a sério. Ele acha que ele é jogador de voleibol o tempo inteiro e que ele estala o dedo, virou jogador de voleibol. E isso é, assim, impossível, né? Eu acho que até um lutador, eu costumo dar esse exemplo, que um lutador de karatê que está acostumado a quebrar, né, pilhas de gelo, esse mesmo cara, se ele não se concentrar e estiver andando e bater numa pedrinha para poder derrubar a pedrinha dentro de um copo de uísque, nossa, ele vai sair com a mão dolorida, né? Por quê? Porque tem que haver um trabalho mental, né? Sim. E aqui no Brasil é difícil trabalhar. E as pessoas, eu tenho notado, no masculino, eu tenho notado uma dispersão cada vez maior no atleta de voleibol. Talvez pelo que mais está contribuindo, porque eu ouvi de você aí que agora você está deixando de ser analógico e está virando digital.
A mesma tecnologia que tanto nos proporciona esse bem, esse desenvolvimento humano, também pode ser prejudicial. É complicado. Porque eu vejo atletas com esse fonezinho aqui e tira o fone na hora da partida e você nem sabe que tipo de trabalho mental ele está fazendo com ele mesmo. E isso é um caos. Tem sido um caos. Eu acho que toda experiência humana tem essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que pode levar a uma acomodação, leva a um desafio motivante. Eu quero estar no desafio motivante, né? Agora, que a gente sabe assim, né? Que pode levar a uma acomodação. Tanto que tem um livro, do mesmo que escreveu Inteligência Emocional, Daniel Goleman, que chama Focus. E ele coloca, né, o celular, e você ficar dependente, né, do tablet, só recebendo informações, ele já provou que está lesando a área cerebral. E a área mais importante, que é a área de decisão. E o esporte, né, coletivo, ele é de decisão o tempo todo, né? Imagina a levadora, né? Ela recebe a bola, o que ela faz com a bola? Se ela tiver cérebro lesado, né, por acomodar, né, e só receber a informação e não exercitar essa saída de informação, de escolher a melhor atacante, na melhor bola, contra o pior bloqueio, sabe? Tudo isso é decisão. Se ela não tiver isso em prática, e se a gente não tiver intervenções que desenvolvam essa capacidade nas atletas, nós podemos pagar o preço do revés da moeda, né? Que é não levar ao desafio motivante. Exatamente. Né? E no caso do voleibol, piorou, esses aspectos inteligentes. Né? Voleibol, porque o voleibol é velocidade gravidade, né? É decisão joga rápida contra a gravidade. Sim, o tempo todo. A levantadora é quem mais passa por isso. E o meio queima, né? Sai para a direita, sai para a esquerda, o que ela faz? Né? Ela tem que estar ajustada ao time da bola. Se ela destrói essa capacidade de processamento com acomodação, ela não vai chegar. Ela não vai chegar. Tanto que, olha, estão fazendo estudos, né? E quando eu coloco isso, o livro que eu indiquei aí da genética no esporte, do David Epstein, ele cita exatamente estudo de voleibol, né? Então, quanto tempo você leva para processar a informação? Então, ele coloca para o jogador de voleibol o seguinte: uma foto com a presença de bola, 50 milissegundos, ou seja, um segundo dividido em 20 partes e usa uma parte. E imediatamente ele tem que falar, tem bola, não tem bola. Uma foto muito semelhante sem bola, né? E conforme a acomodação cerebral que ela vai tendo, ela vai perdendo esse tempo. Esse tempo vai se tornando mais elástico. Então, se ela não tem esse tempo de reação cerebral, como é que ela pode queimar e chegar no bloqueio? Ela vai ter perda de performance. Então, esse mental que você está colocando, né, de manter estimulado, manter uma prática nesse sentido, é realmente muito importante. Bom, agora eu entendi. Não é por causa da minha idade que eu estou ficando lerdo, né? É simplesmente por causa da minha tecnologia. É a tecnologia que está me deixando lerdo. Eu achava que era a idade. Por isso que eu estou rápido aqui, João. Eu continuo praticando. Eu sei disso. Nossa, ó, a pandemia me dá até vergonha. Você entendeu? Porque a minha única prática é, assim, daqui bom, de 2 litros, de 1 litro, deitado na cama. João, mas isso daqui, olha a velocidade. Não fica se entregando. Não fica se entregando. Que é só o movimento ágil de punho. Ou de punho. Exatamente. Bom, João, amigos de casa, estamos chegando aqui à reta final da live. Zé Elias, muita gente elogiando o tema. O Rafael Guinoc de Proença, ele está lembrando dos tempos dos clássicos entre Suzano e Banespa, quando um era campeão, o outro era, porque um tinha perdido para o outro. O Radaslov Rundajanin, desculpa se eu errei o nome, ele diz parabéns pelo tema da live, super explicação, que dá para entender tudo, uma aula muito interessante, realmente foi uma aula muito interessante.
O Amaury Souza também elogia a live, mais uma live medalha de ouro. E ele disse que o Amaury Souza, que é o diretor executivo do Instituto Maurício de Souza, disse que tinha que fazer um backup do cérebro do Zé Elias, porque são muitos conhecimentos. Realmente muito legal. Opa, espero que isso dê uma motivação aí para o Maurício de Souza fazer mais uma tirinha. Ele fez uma tira fenomenal sobre inteligência ecológica com o Chico Bento, né? Depois você resgata. Quando todo mundo fala dos vários tipos de inteligência, o Chico Bento tinha uma inteligência de cultivar várias plantas. E na escola, tentaram levar para o esporte, ele não dava certo, para a matemática ele não dava certo, olha o Chico Bento aí. para nada ele dava certo. E o Chico Bento foi dar certo no tratamento com a terra, nessa relação mais gostosa que tem. Eu queria perguntar ao Maurício de Souza, né, a exposição dessa tirinha tem sido fenomenal, né? Eu até salvei e uso muito nas palestras, né? Porque nós somos várias inteligências. E ele mostrou que isso tem que ser respeitado, porque isso é potencial humano e isso tem que ser desafiado no seu desenvolvimento. Isso é o nosso papel educador. Muito legal. João, antes das tuas considerações finais, só quero ler mais uma pergunta, que é do Natan Assis. Ele pergunta para o Zé Elias se a medicina esportiva, na sua concepção, auxilia o atleta. Por gentileza. Claro, claro. Hoje, a gente tem duas orientações, né? Assim, a força da expressão das orientações. Hoje, já existe residência em medicina do esporte. E que toda essa conotação interativa que recai sobre, que eu falei assim, né, que a gente procura ser convergente, o médico esportivo está fazendo, né? E o que acontece? Quem mais faz o papel músculo-esquelético é o médico ortopedista com especialização em medicina esportiva. Então, ela veio para ficar, e se a gente tiver o ortopedista com essa orientação, ou a orientação do médico esportivo, ou a parte músculo-esquelética aprofundada, né, nós teremos, assim, a utilidade dobrada. Isso é a minha percepção. Muito bacana. Quero mandar um abraço também aqui, João, para o André Agostini, que está na audiência. E, Zé, o Amaury Souza, ele falou que para você contar com ele, que estão à disposição aí. Tá legal? Legal. Seria bom aí, quando passar a pandemia, o que o João colocou aí, a gente tem uma presença física, né? Muito bacana. João, por favor, suas considerações, para a gente poder estar encerrando a live. Não, para variar, eu prefiro deixar o Zé terminar. Manda lá, Zé. Mais uma vez agradeço a participação. Por favor, deixa uma boa noite para o nosso público. E muito obrigado pela aula, super aula que o senhor deu para nós hoje. Vou finalizar, né, como a maioria das vezes eu finalizo, né, que é exatamente essa proposta, né? Então, existe assim, quem somos nós, né? Somos apenas uma gota e que nós não podemos interferir no oceano. Né? Mas o oceano é uma somatória de gotas. Então, se eu me sinto parte desse oceano, realmente eu posso limpar a praia, eu posso levar a onda da limpeza, eu posso realmente contribuir nesse sentido. E isso sempre foi uma fala do Zé Roberto nessa valorização. Vamos valorizar todas as iniciativas, vamos valorizar todas as posturas de contribuição social. É que somos uma pequena gota, mas a soma dessa gota, nós podemos ser um oceano e provocar mudanças significativas. Então, por mais que uma live pareça não atingir tanta gente, mas eu quero parabenizar a iniciativa, né, pelo fato assim de a gente compor essa massa ampla e que pode provocar mudanças. Agradeço de coração essa oportunidade e principalmente estar participando junto com o João aí, onde se um dia a gente sentar, a gente tem muita história para contar, viu, Marcelo? Com certeza, imagino que tenha. Bastante. Então, agradeço muito a oportunidade. Zé, e questão do Zé Roberto, ninguém precisa saber. Porque ele falou, você acertou, ninguém precisa saber, Zé, ninguém precisa saber. Depois, eu ia até te perguntar isso. Mas
como toda a nossa live, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte, para todo mundo que está assistindo aqui, né? Eu acho que os grandes temas, nós temos que trazer grandes pessoas, e essa fera que está aqui do meu lado é mais que um PhD. É impressionante. O Zé Elias, queria te parabenizar por tudo que você fez faz e fará pelo voleibol brasileiro, que é o nosso ganha-pão. Tá? Então, muito obrigado mesmo, Zé. Muito obrigado de coração de você ter aceitado o Vôlei Mania em nome da São Miguel Saúde, em nome do Hospital Santa Maria, GTEX Brasil, da Óculos Mania, do Instituto Maurício de Souza, da Prefeitura Municipal de Suzano e de trocentos outros parceiros. Nós agradecemos, tá? Porque realmente você deu uma qualidade tremenda e, ao contrário do que você pensa, não. É muita gente que vai acessar esses conhecimentos e gostaria de ter o contato, tá? Do Dois Andares, né? Porque eu acho que pode ter muita gente interessada, tá? E como a gente nunca pode deixar de terminar, e você falou do Chico Bento, aqui se termina com música, Zé, que é aquele trabalho mental que a gente fazia antigamente. Então, Zé, muito obrigado, beijo no coração. DJ, solta, essa é por causa do Chico Bento. Obrigado, Zé. Você é um campeão. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Zé. Abraço. Valeu. Audio Jungle.